Olá pessoal, aqui é o professor Jorge falando de novo. Nessa aula agora nós vamos falar um pouco dos conceitos básicos introdutórios e espero que vocês gostem, tá? E a tarefa é vocês curtirem e comentarem com alguma experiência que vocês tiveram que utilizar os conceitos que a gente vai ver no seu dia a dia, ok? Aproveitem! Então pessoal, hoje nós vamos começar um curso de física básica, né? A parte introdutória. E nós vamos começar então com alguns conceitos básicos sobre física, tá? E para começar a falar de física, nós temos que entender o que é a física, certo? Física, pessoal, é a ciência que estuda a maioria dos fenômenos com qual nos deparamos no dia a dia, tá? A palavra física, ela vem da antiguidade e ela significa ciência da natureza, né? Ou seja, filosofia da natureza, mais propriamente dito. E a física, ela está dividida em vários ramos, tá? Ela está dividida na mecânica, na termologia, na ótica, na ondulatória. Nós vamos começar mais especificamente com a parte de cinemática, que é um dos ramos da mecânica, tá? Muito bem, pessoal. Antes de começar a falar propriamente da área da física, nós vamos fazer uma pequena revisão aqui sobre matemática, tá? Porque a matemática é uma linguagem muito utilizada pela física e a gente precisa conhecer ela bem para poder desenrolar melhor aí os conceitos que a gente vai estudar mais adiante, certo? O primeiro conceito que eu queria falar com vocês, pessoal, é o conceito do sistema internacional de unidades, tá? O famoso SI, tá? E o que é o SI, pessoal? O SI, ele foi uma forma de estabelecer um padrão para as unidades usadas mundialmente, tá? Esse padrão, ele ocorreu, né, por forma de convenções, no qual os cientistas do mundo todo aí se reuniram para decidir quais as melhores unidades para serem usadas como padrão. E eu posso dar alguns exemplos aqui dessas unidades, como, por exemplo, a unidade padrão de comprimento, né, no SI, de comprimento, é o metro, representado pela letra M, minúsculo, tá? Aí nós temos a de massa, que é representado pelo quilograma, né? Eu posso escrever quilograma ou posso usar o símbolo dele, quilograma, tá? Temos aí a unidade de medida de tempo, que é o segundo, né? Representado pelo símbolo S. Temos de corrente elétrica, que é o ampere, tá? Simbolizada pela letra A. Temos de temperatura, que não é grau Celsius, tá, pessoal? No SI é o Kelvin, que é uma escala termométrica que a gente vai ver aí mais adiante nos nossos anos de estudo, certo? Representado pela letra K. Temos de quantidade de matéria, né, que eu vou escrever Q, matéria, representado pelo mol, tá? Temos de luz, intensidade luminosa, tá? Vou colocar I luminosa, resumido, que é representado pelo candela. Quem sabia aí que intensidade luminosa é representado pelo candela, com CD, tá? Símbolo CD. E assim sucessivamente, a gente tem outras unidades aí, né? Mas essas aqui são as principais por enquanto, tá? E essas unidades, pessoal, elas podem ser quantificadas, né? E para quantificar essas unidades,
a gente usa múltiplos e submúltiplos decimais de unidades numéricas, tá? Por exemplo, né, fazendo uma tabelinha rápida aqui para vocês, a gente tem o mega, o quilo, a gente tem o hecto, o deca, o deci, o centi, o mili, o micro, o nano e o pico, tá? Esses prefixos, pessoal, eles são prefixos que indicam uma quantidade numérica, tá? Os símbolos deles são, para o mega, é o M maiúsculo, para o quilo é o K, ó, a gente usa o K aqui em quilograma, né? O hecto, H, o deca, DA, o deci, D, o centi, C, o M, que é para mili, micro, a gente usa a letra grega mi, o nano a gente usa o N, tá? E o pico a gente usa o P. Cada um deles equivale a uma quantidade numérica. Então, o mega é 1 milhão, o quilo é 1000, o hecto é 100, o deca é 10. Aliás, o deca é um só, tá? Vou apagar aqui. Deixa eu corrigir isso aqui. Pronto. Agora vem o deci, que vale 0,1. O centi vale 0,01. O mili vale 0,001. Depois o micro vale 0,00001. Depois o nano 0,678. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? 0,1, isso. Depois 0. E aqui começa a ficar muito longo, né? São... Isso. Tá? Obviamente, pessoal, vocês começaram a perceber que ficou meio complicado de escrever todos esses zeros, né? Então, o que a gente faz? A gente representa isso por potências, né? Potências de base 10. 1 milhão, pessoal, nada mais é do que 10 elevado à sexta. Aqui é 10 elevado à terceira, 10 elevado à segunda. Aqui é apenas 1, né? Aqui é 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Ah, professor, mas eu não conheço essas potências aí. Eu não sei o que significa esse 10 elevado a menos, 10 elevado a terceira. Isso aí é complicado para mim. Pessoal, por isso que a gente vai fazer, então, uma revisãozinha de potenciação, tá? O que é uma potência, pessoal? Uma potência é um número A elevado, né, que eu vou chamar de base, elevado a um expoente, que eu vou chamar de N, tá? No qual o resultado vai ser N vezes o número A, tá? Que eu vou representar por em A vezes A vezes A, tracinho, 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 vezes A, tá? Por exemplo, qual é a potência de 2 elevado a 2? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é o 2 vezes ele mesmo. Duas vezes, né?
que é igual a 2 vezes 2, 4. Outro exemplo. Então, qual é a potência de 3 elevado a 3? É o 3 vezes ele mesmo, 3 vezes, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27, né? E assim vai. Tá? Somos ali, o senhor está falando de potência de base 10. As potências de base 10 são a mesma coisa, né? Se eu tenho uma potência de base 10 aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, é o 10 vezes ele mesmo. 10 vezes 10, 100, né? Ah, mas aí começou a ficar complicado. Fazer 10 vezes 10 é um número muito grande para somar, né, pessoal? O pessoal sempre pensa assim, ó. 10 vezes 10 são 10 notas de 10 reais, né? 10 notas de 10 reais dá 100 reais, tá? Começa a pensar a multiplicação como uma soma em que você faz aquela soma várias vezes, né? Então, eu estou somando 10 vezes o número 10. Eu estou pegando 10 números 10 e somando eles, né? Como se cada dedo aqui fosse 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, né? Que é o resultado aqui. Perfeito? E essas potências aqui, ó, 10 a menos 1, o que é isso? O que é 10 a menos 1, né? Pessoal, quando eu tenho um expoente negativo, é porque eu tenho o inverso da potência, ou seja, eu tenho 1 sobre 10, tá? Aqui, ó, obviamente, quando não aparece, é porque eu tenho um 1zinho aqui, né? Quando eu passo essa potência para cima, eu tenho que botar o número negativo no expoente, certo? 10 a menos 1 nada mais é do que 1 sobre 10 a 1. 1 sobre 10 a 1 é 1 dividido 10 vezes, né? Para quem não lembra, quando eu divido o número 1 por 10, eu acabo encontrando um decimal, né? Que é 0,1, tá? É uma fração de 1, tá? É como se fosse aqui, ó, pensando ainda na noção de dinheiro que vocês estão mais acostumados, é como se fosse 10 centavos, né? Se eu tiver 10 vezes 10 centavos, eu tenho R$ 1, né? Que é esse inteiro aqui. Se eu pegar R$ 1 e dividir por 10, eu tenho 10 centavos, né? Certo? Que é 0,1 real. E assim sucessivamente, tá, pessoal? 1 sobre 10 a segunda é 1 sobre 10, é 1 sobre 100, né? 1 sobre 10 a segunda é 1 sobre 100, que é isso aqui dividido por 100, que aí dá um número 10 a menos 2, que é 0,01, né? Ah, comecei a notar um padrão aqui. Percebe que cada vez que eu aumento o expoente e a vírgula, anda uma casa decimal para a esquerda? Então, né, por padrão, todos vão seguir essa ordem. Quanto vai ficar aqui, ó? 1, 2, fechou, né? Ó, aqui eu tenho um exemplo aqui, 10 a terceira aqui, tá? 10 a menos 3, 0,001. Então, ó, eu posso saber quanto vai ser 10 a menos 9, né? O que é que eu preciso fazer? Eu só preciso contar o número de zeros, né? O número de casas decimais, aliás, que a vírgula anda, tá? A partir do 1. Ó, 10 a 9, 10 sobre... Aqui é mais, tá? 10 sobre 9, passa para cima, negativo, né? Vai ser 0, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloco 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 10 a menos 9, que é 0,0000009 vezes 1, certo? E assim eu posso saber para qualquer um, beleza? Ah, antes de todos esses aqui, ó, professor, eu tenho 10 elevado a zero? Tenho. Quanto é que é 10 elevado a zero? 10 elevado a zero, pessoal, para quem nunca ouviu falar de 10 elevado a zero, 10 elevado a zero, ele é 1, tá? Como assim, professor? 10 elevado a zero é 1?
Sabe por que que 10 elevado a 0 é 1? Porque imagina que eu tenho aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui do lado, ó, que isso aqui é 10 sobre 10, não é? 10 sobre 10, 10 dividido por 10 não é 1? Lembra que aqui tem umzinho aqui, e aqui também eu tenho umzinho? Só que eu posso fazer assim, ó. Posso ter 10 sobre 10, pegar esse 10 daqui, passar para cima, multiplicando, né? Com sinal trocado. E aqui, ó, 1 menos 1 vai ficar como? Vai ficar 10 elevado a 0. Isso aqui vai ser igual a 1, tá? Só para vocês nunca mais confundirem essa potenciação de base 10, tá? Muito bem. Prosseguindo, então, para o nosso próximo tópico. Outro conceito que eu quero falar um pouco aqui para vocês é sobre os tipos de grandeza que existem na física, tá? Eu tenho uma grandeza que eu chamo de grandeza escalar e uma grandeza que eu chamo de grandeza vetorial. Ok? O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando fornecemos seu valor numérico seguido de uma unidade de medida. Ou seja, é uma grandeza em que eu só preciso do valor numérico dela para que ela fique perfeitamente definida. Por exemplo, né, a massa de uma substância, né, dada em quilogramas. Quando eu falo que um determinado objeto pesa 3 quilos, 3 quilogramas, né, eu sei muito bem o que eu quis dizer com essa informação, tá? Eu não preciso acrescentar mais nada de informação nesse valor para que eu caracterize a massa desse objeto. Já uma grandeza vetorial é aquela que, para sua total caracterização, deve ter especificada a sua intensidade, né, que eu vou chamar de módulo, a sua direção, que é a posição no qual ela se localiza no espaço, e o seu sentido, né, que é para onde ela está apontando, né, digamos assim, direita para esquerda, de cima para baixo, etc. Tá? Um exemplo de grandeza vetorial é, por exemplo, a velocidade. A velocidade, pessoal, eu preciso representar ela por um elemento que eu vou chamar de vetor. Tá? E o que é um vetor? O vetor é um segmento de reta orientado que possui um comprimento determinado, tá? Que eu vou representar ele pela letra do símbolo com uma setinha em cima. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo uma velocidade específica, eu vou me referir à velocidade com a intensidade da velocidade. Então, por exemplo, 2 metros por segundo, ou 5 km por hora, e vou indicar esses 5 km por hora, né, por uma seta orientada me dizendo a direção, que é a posição, né, pode ser assim, 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 e o sentido, que nesse caso aqui é da esquerda para a direita, tá? Ele pode ter, então, ó, aqui você já começa a perceber que eu posso ter uma mesma direção, mas eu posso ter 2 sentidos, né? Que é o caso, por exemplo, quando a gente fala assim que uma rua, ela tem duplo sentido, né? Ou seja, os carros podem tanto ir quanto voltar. E tem ruas de sentido único, que é quando os carros só podem seguir no único sentido, tá? Muito bem. O próximo exemplo, pessoal, o próximo conceito é o conceito de ponto material e corpo extenso. Tá? O que é um ponto material? É quando a dimensão do objeto ele não importa para a nossa experiência. Tá? Ou seja,
é quando o tamanho do objeto perante ao fenômeno, ele não influencia de maneira relevante, certo? Como, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma estrada indo de uma cidade a outra, né? Por exemplo, São Paulo a Santa Catarina, e eu tenho um carro indo nessa estrada. Para análise desse fenômeno aqui, o carro ele é considerado um ponto material, né? As dimensões do carro são praticamente irrisórias para análise desse fenômeno. Já, por exemplo, um carro manobrando numa garagem, né? Olhando o carro de cima aqui, carro manobrando numa garagem, numa vaga de estacionamento, né? Imagina que eu tenho aqui na rua, o carro manobrando aqui. Ele é considerado um corpo extenso. Por quê? Porque as dimensões dele, o tamanho dele, são relevantes para a análise do meu fenômeno, do meu movimento, certo? Muito bem. O próximo conceito, pessoal, é o conceito de referencial. Um referencial, falando agora mais propriamente dito de cinemática, é um ponto no qual a gente se referencia para a análise do movimento. Porque o movimento, ele é um fenômeno que ele necessita de um referencial devido à sua relatividade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre que eu vou analisar um fenômeno no qual eu tenho ou um ponto material ou um corpo extenso, eu tenho que ter um referencial. Por exemplo, aqui o meu referencial é a estrada e as duas cidades, né? Aqui, no caso do corpo extenso, o meu referencial é a vaga de estacionamento, tá? E o meu referencial, quando eu começar agora a falar, daqui em diante, em velocidade, em massa, grandezas do tipo, algumas vezes esse referencial ele vai estar implícito no fenômeno, né? Outras vezes eu vou ter que dizer qual vai ser o referencial. Então, por exemplo, se eu fizer a representação de um movimento sobre uma régua, né, numerada aqui, que eu vou numerar agora, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de um objeto andando em cima dessa régua com uma velocidade v, tá? Sempre eu vou ter que tratar desse objeto com base num referencial. Nesse caso aqui, vai ser a minha régua numerada, tá? Se eu não tiver a minha régua numerada, a análise desse objeto fica praticamente inviável, né? Fica impossível de eu analisar, por exemplo, para me saber a velocidade dele, quanto tempo ele demora para se movimentar sobre essa régua e assim por diante, beleza? E eu espero que vocês tenham entendido essa aula até agora, tá? Muito obrigado!